Eu sou Sávio Moll e estou aqui hoje para apresentar mais um encontro da 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Essa iniciativa já faz parte do calendário do ano letivo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e é realizada pela Gerência de Educação Infantil em parceria com a Multirio. A jornada é um momento de formação continuada para os profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos matriculadas na educação infantil. E como nos anos anteriores, nossa jornada tem um tema: o pedagógico de tudo e de todos. Educação infantil. Cada vez mais, essa etapa do desenvolvimento humano ganha espaço e importância. Afinal, a criança está sempre aprendendo. Não é à toa que os eixos do trabalho com elas são as interações e as brincadeiras. E para começar o nosso dia, vamos ouvir as boas-vindas da secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, Helena Bomeni. Olá, turma da Educação Infantil. Que bom poder falar com vocês no início dessa 6ª Jornada da Educação Infantil. Se é um trabalho que me deixa profundamente orgulhosa na nossa rede, é o trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que qualifica essa rede municipal de ensino e que nós temos visto toda a consequência disso no processo de alfabetização. Nossa alfabetização tem ido cada vez melhor porque vocês da Educação Infantil fazem um belíssimo trabalho. Não é um trabalho só de brincar, de cuidar, é um trabalho de desenvolver a criança, de fazer com que a criança aumente a sua potencialidade. É um trabalho que vocês fazem assim com a maior competência. E esse seminário vai mostrar várias condições de trabalho, várias áreas de trabalho que vocês têm mostrado ao longo desses anos. Pessoal da Educação Infantil, maior respeito pelo trabalho de vocês e maior consideração. E muito obrigada pelo que vocês têm feito, pelo trabalho qualificado que vocês têm feito. Espero que aproveitem muito essa jornada e que vocês qualifiquem cada vez mais nossas escolas. Um beijo enorme. Agora é a vez da gerente de Educação Infantil da SME, Simone Souza, nos contar o que vai ser apresentado no encontro de hoje. Olá, sejam bem-vindos à 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. O pedagógico de tudo e de todos pelos olhos das crianças. Caminhando com Tintim, filme, poema, um olhar para o cotidiano cheio de ternura. Esse é o nosso convite de hoje. E aqui a Camila assistiu o filme, participou do visionamento. O que você achou, Camila? O que mais me chamou a atenção com esse vídeo, Caminhando com o Tintim, foi a minha visão pelas crianças, pelos responsáveis dessas crianças, os pais, os tios, avós, e também com a minha equipe com que eu trabalho. Pensar nos nossos processos, nos nossos encontros, é o grande convite do Caminhando com o Tintim. Como a professora Simone explicou, o tema de hoje é o pedagógico de tudo e de todos pelos olhos da criança. E quem vai encabeçar essa conversa é a professora Ângela Scalabrin. Para quem não a conhece, preparamos um pequeno resumo de sua carreira. Olha só. Ângela Maria Scalabrin Coutinho, doutora em Estudos da Criança na área da Sociologia da Infância pela Universidade do Minho. Ângela Maria é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação da Pequena Infância da Universidade Federal de Santa Catarina. Para mediar o debate, que certamente vai surgir, convidamos o professor Aristeu Leite. Fizemos um pequeno resumo do seu currículo também. Veja só. Aristeu Gonçalves Leite Filho, doutor em Ciências Humanas, Aristeu Leite é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é responsável pela coordenação de prática de ensino e estágio supervisionado. É ainda coordenador do subprojeto Pedagogia e Educação Infantil. O professor Aristeu também dá aulas no curso de especialização em Educação Infantil promovido pela PUC do Rio. Para enriquecer o nosso encontro, a professora Ângela vai contar ainda com a participação de alguns profissionais da educação infantil que se inscreveram para estar aqui. Ana Cláudia Torraca, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Paulo Maranhão, Débora Laís,
professora do Maternal do Espaço de Desenvolvimento Infantil, deputado Pedro Fernandes, Michele Mendes, diretora adjunta da creche municipal Dines Fati, Édrita Valente, professora do berçário do EDI, professora Carmen Fraga de Araújo, e Isabel Cristina Elias, professora do maternal do EDI, Cleia Santos de Oliveira. Muito obrigado pela presença. Todas estão prontas? Todos prontos, professora Aristeu? Ótimo! Para abrir a fala da professora Ângela, vamos conhecer a história do curta Caminhando com Tintim. Caminhando com Tintim foi feito pelos pais do pequeno Valentim, Jennifer Guerrar e Tiago Espinho, a partir de um texto que a mãe escreveu sobre o que o filho fazia no caminho entre a sua casa e a casa da avó. O vídeo Caminhando com Tintim foi colocado no YouTube e fez muito sucesso, alcançando quase 500 mil visualizações. Nós também exibimos o curta para uma turma de alunos da educação infantil. Vamos ver como eles reagiram? Vamos sentar aqui para ver o filme. No percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim: os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho, só olho e vibro. Tem amigo na creche, tem amigo na rua, no mercado. É o seu amigo? Isso. Ai, que lindo. Eles são amigos. Ai, que abraço gostoso, hein? Abraço de amiga. De amiga. Uma roda bem bonita, eu agora vou fazer. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá. Pediu pra sentar, sentou. Que legal, a gente tá juntinho aqui, só tem amigo, né? É poético, não é? Agora, e como o olhar da criança pode ser diferente. Agora, professora Ângela, como despertar no adulto essa sensibilidade para o mundo que a criança vivencia? Bom, acho que caminhar com Tintim é um aprendizado nesse sentido, né? Porque, primeiro, o filme nos mostra que as crianças são, sim, sujeitos que atuam no mundo, que pensam sobre ele, né? Que estão atentas, observadoras, curiosas, mas nos mostra um outro elemento que eu considero fundamental, que é um adulto que consegue enxergar tudo isso, né? Porque as crianças todos os dias fazem ações como essas, né? Que o Tintim faz no vídeo. Olham para os detalhes, né? Estão atentas às pessoas, né? Às minúcias do cotidiano. Mas ali há um adulto que se importa em observar, em compreender, em captar esse olhar da criança para esses sentidos, essa poética, né? Tão presente aí no universo infantil, né? Tão própria, né? Porque o que nos aproxima das crianças, de fato, é a nossa humanidade, né? É essa nossa dimensão humana, né? De se constituir na relação com o outro, mas que para as crianças ela é permeada aí por alguns elementos que nós adultos vamos, com o passar do tempo, secundarizando, né? Por uma série de questões. E acho que esse vídeo ele nos provoca a refletir sobre isso, né? Bom, as crianças estão aí agindo, pensando desde muito pequenas, né? Uma criança como o Tintim ali que está descobrindo o mundo, está vivendo algumas experiências pela primeira vez na vida, né? Precisa de um adulto, sim, que encoraje, que reconheça, né? Então, eu diria que um primeiro elemento é esse adulto que compreende essa criança na sua inteireza,
né? Compreende essa criança nessa sua dimensão aí curiosa, atenta, maravilhada, né? Que ainda está ali muito pulsante na criança. E a partir dessa compreensão, um adulto que olha para isso com atenção, né? Então, talvez aqui nós pudéssemos ponderar 2 elementos, né? Essa concepção que nós temos de quem é essa criança, de quem é esse sujeito humano de pouca idade, né? Mas que já tem ali um conjunto de experiências e de curiosidades, e, ao mesmo tempo, esse adulto que, a partir dessa concepção, então, se dispõe a olhar, a dialogar, a se pôr numa relação daquilo que a gente tem identificado como alteridade, né? Um adulto que olha para essa criança e também compreende que o modo como ele se constitui, e aí se nós pensarmos no adulto professor, isso é fundamental, no adulto que trabalha com a criança, isso é fundamental, como ele também pode se constituir um profissional a partir da relação que estabelece com essa criança. Portanto, a criança também nos ensina, né? Sobre a como estar com ela nessa relação, não é mesmo? Parte do respeito, né? Se a mãe teve um respeito pelo filho, deixa ele solto, de olho sempre nele, e media esse caminhar dele, esses encontros. E o nosso trabalho é muito esse também, tem essa sensibilidade de deixar a criança solta, né? Ouvir a criança, os anseios dessa criança. A liberdade para ela, né? Isso, mas respeitando e mediando essa sensibilidade toda. Tanto de não deixar virar o que ele quer, a hora que ele quer, mas ter essa preocupação de estar sempre ouvindo o que ele quer. Né? E, a partir disso, mediar o trabalho feito. Eu achei interessante que eu fui pesquisar, né, a origem do vídeo, fiquei muito curiosa. E eu li alguns relatos que a mãe diz que resolveu fazer esse vídeo depois da maternidade e que ela se sentiu muito... Depois da maternidade ela fez uns relatos escritos, porque ela se sentia muito ansiosa, que ela queria saber lidar com aquela criança, né? E aí ela diz que a grande motivação dela de escrever sobre aquele momento é porque ela ficou encantada com a leveza da interação da criança com as outras pessoas, né? Com as pessoas, com os objetos, com o ambiente. E se a gente levar isso para o vídeo, a gente vê que ele tinha uma intimidade já com aquele trajeto. Aquele trajeto para ele era íntimo, ele já fazia aquilo, mas além dessa experiência, ele tinha sempre novas interações, novos acontecimentos, né? O objeto era diferente, as pessoas determinadas, quando ele fala que um dia eram 3, depois eram 2, então não era tudo da mesma forma, né? E ela soube ter aquele olhar, né, para... Eu acho bem interessante a gente fazer uma ponte com o trabalho que a gente faz nas creches, nas pré-escolas. Ele tem um caminho que é dele, né? Aquele caminho não é o caminho da mãe dele, ele é sujeito naquele caminho. Ele não anda o tempo todo de mão dada, embora em algumas circunstâncias ela dê a mão a ele. Eu acho que isso faz a gente pensar muito qual é a postura do adulto dentro de uma creche, dentro de uma pré-escola, né? Que está sempre enfileirando, está sempre achando... Porque nós não podemos perder as crianças dentro da creche, né? Aquele espaço feito para a criança. E a gente anda tudo de trenzinho, de mão dada. As crianças não conseguem construir, muitas vezes, eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer, o seu próprio caminho dentro da creche. Exatamente. Que é um caminho de descoberta, como a professora Ângela falou, e um caminho de encontros. O que as nossas crianças vão encontrar e descobrir dentro das caminhadas que podem ser permitidas com a mediação, com o apoio, com a relação adulto-criança. E eles vão se construindo nesses encontros, né? E tem uma coisa muito interessante que eu acho que faz a gente pensar no filme, que é que a criança é interativa desde muito pequenininha. Os encontros são fruto da interação dessa criança com os sujeitos que ela encontra no seu caminho. Quando o professor Aristeu fala da dinâmica do trabalho que acontece dentro dos nossos espaços de desenvolvimento infantil, no meu caso, na minha realidade, em escola, a gente pensa um pouco no que a gente sempre pauta, a rotina. E a gente vê a rotina não como uma coisa fechada,
que seja assim uma coisa cansativa para a criança. Mas você observando o caminhar do Tintim, você vê que ele tem uma rotina. Ainda que seja assim de descobertas, de novidades, mas há uma segurança, né, no que ele faz todos os dias. Isso traz para ele assim, um bem-estar. Ele sabe que ele vai encontrar. Então, se ele chegar no espaço da escola, ele sabe quem ele vai encontrar. É a tia que vai dar o leitinho, é o que vem depois. Então, traz uma segurança, uma organização nesse caminhar também. Que eu acho que vem com a intervenção dos profissionais que trabalham com essa criança. Uma coisa também que me chama a atenção é o olhar do Tintim é de um jeito. Mas na nossa escola, na nossa creche, a gente tem muitos olhares, né? Ainda que sejam próprios da infância, de 0 a 6 anos, mas cada um tem o seu olhar. São vários os olhares, né? Mas todos devem ser valorizados, porque todos têm que acrescentar, né? Tem o que acrescentar. E quanto mais prazeroso para a criança, é mais válido. Eu acredito. A forma dele, por exemplo, eu trabalho com bebês, a gente leva para o solário. Tem uns que não andam, eu deixo eles virem sozinhos, vamos aprender a engatinhar. Por que eu vou pegar no colo e trazer? Não, vamos engatinhando. E eles vão descobrindo, o tempo deles não é o meu. Não é o meu tempo. Porque tem que ir rápido, tenho a hora, depois do solar é a hora do banho. Não, deixo dele. Tem pessoas pra gente, pelo menos no meu ED, no meu EDI, a gente tem, no meu berçário tem pessoas que possam nos ajudar para que eles tenham esse tempo. Até porque esse caminhar dele, né, do engatinhar dele da sala até o solário, aquilo ali, a gente não pode imaginar, a gente tem que pegar no colo, vou levar para o solário porque o tempo está curto. Mas e aquela interação toda que ele fez, e aquela coordenação motora, aquilo, a gente tem que valorizar porque isso para também. eles é mais importante a caminhada, né? Exato. A gente vê com o Tintim, não é a ela chegada. Ele fala no vídeo. Ele vai nas andanças. Que é o mais valoroso, a chegada, né, a caminhada do que a chegada em si, né? O que você passa. E a gente também tem que ter o cuidado desse caminhar também, né? Não pode ser a gente não pode oferecer para as crianças só aquele caminhar que você vai lá, pega, como a gente até debateu no outro visionamento, que você vai lá e coloca a mãozinha da criança na tinta, vai lá, limpa, lava. Não, aquilo tem que ter significado para ela, aquilo tem que ter importância, né, naquela interação. Isso está relacionado exatamente com o tempo da experiência, né? Assim, daquilo que você permite que a criança viva, né? A gente está muito vinculado a esse tempo cronológico, né? O tempo cronos é que define as ações dentro das instituições, né? Essa dinâmica de organização do cotidiano que, claro, tem uma dimensão do coletivo que exige, né? A gente precisa ter espaços e tempos pensados para que funcione, né? São muitas crianças, muitos adultos dentro desse espaço. De fato, é necessário ter aí, né, uma certa organização e estruturação para que isso funcione. Mas, geralmente, o que acaba por prevalecer é o tempo cronológico, né? Fico pensando aqui, olhando para o Tintim, que vai vivendo todos aqueles encontros, explorando o espaço, se a gente suportaria, né, no cotidiano, viver isso com o número de crianças que nós temos. Como que a gente tem conseguido lidar com isso na dimensão do coletivo? E outro elemento que é bastante importante, o quanto a gente naturaliza algumas questões, né? Porque todos os dias as crianças brincam, se alimentam, se encontram, e parece que aquilo é repetitivo, né? Parece que todos os dias acontecem as mesmas coisas, né? Mas quando a gente olha, né, e o filme nos chama atenção para isso, assim, quer dizer, com os olhos das crianças, né, a gente não vê o rosto da mãe que o acompanha, né? A gente só vai ver ali da perna para baixo, né? Só vê o campo de visão do vídeo, é o campo de visão daquela criança pequena, né? E o quanto a gente consegue fazer esse exercício de se colocar também nesse lugar e tentar perceber como é para as crianças viver determinados tempos, determinados espaços, determinadas relações, né? Que está relacionado com a nossa própria ideia de docência, né? De profissionalidade docente na educação infantil. Parece que para ser um profissional reconhecido, você tem que ocupar um determinado lugar e fazer determinadas atividades, né? Aí o que ganha o centro é a atividade em si e não a experiência da criança, né? E quando a gente vai pensando, bom, nesse momento da vida, quer dizer, o que é mais salutar? O que é fundamental que as crianças vivenciem? São esses encontros? É a interação? É a dimensão do corpo?
né? Como é que esses elementos aparecem, né? Dos nossos currículos que estão explícitos e que não estão explícitos, né? Ver esse corpo que anda, se abaixa, mostra a sandália, né? Que vai se manifestando naquele espaço. Então, como é que isso acontece dentro de uma instituição? Que se descobre também, né? Não é só a descoberta do outro. Exatamente. Ele também, o filme mostra isso. Ele está se descobrindo. Né? No nosso ED, nós valorizamos, acho que muito esses encontros. É você proporcionar à criança a chance dele ter o seu momento e não pensar como um todo, acho que pensar também no individual. Porque o encontro de cada um vai acontecer na sua hora. E assim, valorizar muito o que a criança faz, o que ele produz e dar importância para aquilo. Eu percebi no vídeo que uma pessoa elogiou a sandália do Tintim. Então, todos os dias ele ia lá e mostrava a sandália. E muitas vezes a gente fala para um aluno, nossa, você está tão bonito hoje, ou porque ela está com o cabelo solto, ou porque ela veio com uma peça diferente, e a criança todo dia vem e fala, tia, olha como é que eu estou bonita, eu estou com o cabelo solto. Então, assim, marca muito o que a gente faz com a criança, que a gente proporciona dentro da sala. Porque por mais que a gente tenha uma rotina fechada, o planejamento é flexível. Então, de repente, se eu planejei alguma coisa para aquele dia, mas o meu aluno trouxe uma novidade, por que não explorar aquele momento e transformar isso num encontro? Porque vai contribuir para o desenvolvimento dele. Eu acredito que os adultos aprendam muito com as crianças, muito. Essa mãe do vídeo Caminhando com o Tintim, ela teve essa sensibilidade. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente não tem. De você parar e observar uma poça d'água. Para um adulto é só uma poça d'água, mas para a criança é um momento de brincar. Então, isso é bem interessante, né? A creche não pode ter a correria do dia a dia. Quando a gente fala em experiência, né, professora? Como é que eu permito a criança vivenciar cada momento daquela possibilidade que existe ali, seja com aqueles objetos, com aquelas crianças, com aqueles adultos. É sem a correria do dia a dia. Às vezes, a gente ainda está um pouco, eu diria assim, quase que viciado, né, numa rotina escolar. A creche não é um espaço que funciona bem com coisas rígidas. Lógico que você tem que dar banho, você tem que se alimentar, essas coisas são necessárias e podem estar em torno do mesmo horário. Mas permitir que a criança tenha uma vivência no seu tempo é dar um outro ritmo. Eu acho que a gente precisa se educar no tempo para ser educador de criança nessa perspectiva de permitir, que é um pouco o que o filme mostra, né? Essa mãe, ela não foi pagar uma conta no banco, nem está numa fila, ela está indo para algum lugar, mas está vivendo cada passo que o seu filho está vivenciando, está experimentando, está descobrindo. Então, essa me parece que é uma reflexão que nós, professores de creche e da educação infantil como um todo, temos que fazer, quer dizer, que tempo eu tenho dado às minhas experiências para que eu possa ser tolerante, paciente. Eu acho que passa por uma série de exercícios pessoais, né? De suspirar, respirar e recomeçar, possibilitando que as crianças levem alguns minutos para chegar dali. A gente está muito preocupado, como a professora falou, né, com o resultado, com a chegada. O filme mostra que, às vezes, o processo é tão importante quanto o produto. Carimbar a mão de uma criança, às vezes, é uma coisa tão automática que não tem processo, só tem o final, é o carimbo, puf. É burocrático, é uma ação, uma atividade. Né? Eu acho que, assim, por experiência mesmo na creche, que a gente precisa parar um pouco de pensar que a gente tem que ter um produto final daquilo que a gente faz com o bebê, né? Com bebê, com criança, enfim. Porque eu não posso, eu vou fazer uma atividade, tá, mas aí como é que eu vou fechar essa atividade? Então eu vou lá, vou fazer um trabalhinho, por que eu tenho que fazer aquele trabalhinho com papel? Né? Eu tenho que parar de pensar que a partir do final daquela atividade, que eu vou ter um processo, que eu vou ter alguma coisa pronta ali. Vou dar um exemplo aqui, se a gente for trabalhar com tinta com as crianças, por exemplo. No máximo eu vou ter um borrão todo preto ali, né? Se aquele borrão não estiver rasgado ainda. Então, eu tenho que, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no processo que eu levei para fazer com aquela criança. Eu tenho que pensar no momento que ele pegou na tinta, né? Eu posso registrar isso de outras formas, né? Eu tenho que registrar, eu tenho que ver esse caminhar, o processo que ele levou para fazer aquele trabalho, para mexer com aquela tinta. Eu não posso achar que eu vou
Tem a obrigação. Obrigação de ter alguma coisa pronta naquele final. Mas ali. eu acredito que esse seja o encanto da educação infantil. Você não tem aquela obrigatoriedade, não, ele tem que aprender isso. A criança aprende brincando, ele nem percebe que ele está aprendendo o nome dele e ele está aprendendo. Ele nem percebe que ele está aprendendo as cores, ele está ali mexendo com a tinta, ele está brincando. E ele está aprendendo, ele está construindo. Só que, como a Michelle falou, a gente não vai ver esse resultado agora. Nós vamos ver lá na frente. Mas o resultado que eu vou ver lá na frente é fruto do nosso trabalho. Eu acredito que a educação infantil é a base de tudo. A gente está agarrado ao resultado, ao produto, né? Falamos do desenho preto rasgado, vamos ver o resultado lá na frente. O convite que o filme faz é justamente o contrário. Exatamente. Esquece o futuro. As crianças são hoje, agora, estão ali alegres, felizes e querem vivenciar tudo o que a gente vai oferecer para elas. E o resultado não vai ser tão feio assim, não, porque a gente acha que criança é incapaz, as crianças são capazes de fazer coisas esteticamente lindíssimas. E uma energia. Miró disse assim, agora eu consigo desenhar como criança. Isso já no final da obra dele. Entende? Veja que coisa bonita, né? Um grande artista plástico. Eu fui preciso olhar o que as crianças produzem como pintura, como desenho, como grafismo, para me expressar. Isso é o Miró. Né? Então, eu acho que a gente precisa se refazer como adulto na relação com a criança. Eu insisto nisso, quer dizer, não só o tempo, mas a ideia que a gente tem daquele ser, daquele sujeito, que é capaz, né? Que sabe. A gente, às vezes, que não sabe o que ele sabe. Eu diria quase sempre. Professor, e valorizar, pensando né? assim pelos olhos da criança, eu fiz esse exercício aqui, crianças que a gente recebe, né, nos nossos espaços de educação infantil. E os olhos da criança dessa idade, na verdade, eles não são muito nos olhos, né? São nas mãos, nos sentidos, no corpo. Então, a gente vê que o olhar da criança, ela vai sentir aquele espaço, aquele ambiente, aquelas pessoas. Não vai ser bem pelo visual só, né? Então, a gente fazer esse exercício, a gente pensar também, dá vontade de estar aqui, dá vontade de tocar. Esse ambiente favorece essa troca, esses encontros. Esse ambiente me dá liberdade de eu levantar a hora que eu quero, me movimentar, né? Tocar as coisas, sentir. Então, acho que os olhos da criança E o que enriquece, né? e o que enriquece é justamente isso, que assim, a gente fica muito preso ao resultado final, como se foi dito, mas não percebe que, de repente, num banho, a criança está aprendendo e ensina muita coisa para a gente. Numa alimentação, na hora de sentar para almoçar, às vezes primeiro come todo o arroz, para depois comer todo o feijão, e a gente fala, não, tem que misturar. Por que tem que misturar? Por que tem que misturar? Por que ele tem que gostar do feijão misturado com arroz da mesma forma que eu gosto, né? Isso, a gente tem que deixar eles soltos, né? Assim, livres, livres para vivenciar as experiências deles, para experimentarem aquilo que eles têm que descobrir, que nós já sabemos, mas eles têm que passar por isso também. Agora sim, nós estamos falando aqui muito no tom do que é, não é? Tem que, deve, né? Agora nós também temos que fazer uma reflexão, assim, isso não é tão fácil de ser alterado, porque a gente vem num processo histórico, né? Em que a área foi se constituindo dessa forma, em que o professor foi ocupando esse lugar. Né? Que não era o lugar da escuta da criança, né? Então, também fazer essa alteração, né, de um posicionamento, de um modo de se relacionar, de pensar o que é a intencionalidade na educação infantil, né? Vejam que são muitas coisas que se alteram, né? Muda a nossa concepção acerca dessa criança, do que é esse tempo de infância, do aqui e do agora, né? Você vai tendo que se alterar, né, a partir desse novo olhar, se ver num outro lugar como professor. Então, não é algo que a gente consiga fazer de um momento para o outro. Embora o movimento seja individual, ele depende do coletivo, né? Então, numa instituição, a gente precisa ter espaços e tempos de reflexão, de formação, de estudo, né? Porque exige estudar. Isso é um caminho, né? É um percurso, é um caminhar de fato, caminhar. né? E precisa, talvez, aqui, a gente também não pode pôr as coisas de uma forma muito paradoxal ou então até polarizadas de que, bom, o produto não é importante. De fato, a gente precisa pensar o percurso, mas muitas vezes para a criança, aquilo que ela faz, quando ela consegue fazer alguma coisa, né, que ela se sente, né, ela se sente capaz. Então, quando ela vai lá e monta uma brincadeira, estrutura um espaço para brincar,
brincar, ou conquista um parceiro que ela queria muito para interagir, não é? Às vezes as crianças elas ficam tentando uma conquistar a outra, desde muito pequenininhas, inclusive, né? Então, quando ela consegue isso, para ela, aquilo é importante, né? Então, como que a gente faz esse movimento também no sentido de não fazer uma polarização, né? Valorizar, sim, o percurso, ele é fundamental, né? Para as crianças que estão se constituindo aí, né? Enquanto humanas, nessa relação com o outro, isso é fundamental, mas também entender que para elas, em alguns momentos, esse produto, ele também é merecedor de um reconhecimento do adulto. E um grande desafio que eu consigo identificar aqui nesse nosso papel de estar aí na educação infantil, pensando esses processos com as crianças, é que a gente não sabe planejar relações. E como parece que tudo tem que estar lá, né, sistematizado, previsto, previamente definido, a gente tem muita facilidade, às vezes com alguns questionamentos, mas de planejar atividade. Então, é uma coisa que a gente consegue fazer, aparece, né? Muitas vezes lá no nosso planejamento a gente coloca a acolhida das crianças, a refeição, e aí descreve a chamada atividade pedagógica, né? E as situações de relação, de encontro de adultos com crianças, entre as crianças, a gente muitas vezes não consegue, né, objetivar, não consegue pensar de forma mais intencional. Então, também é um momento que a gente vive de uma reconstituição, né, da própria intencionalidade da educação infantil. Né? Entender que não tem um caráter de terminalidade, isso é difícil para o adulto e para o professor, né? Porque o professor, ele muitas vezes tem essa expectativa de já conseguir medir, aferir, identificar, né, o que a criança já atingiu. Né? A brincadeira é a prova maior, né, dessa nossa dificuldade, né, porque a brincadeira é esse lugar incerto, é uma arena de ação da criança, mas é incerto, a gente não sabe onde ela vai chegar, né? E cada uma vai vivenciando esse movimento ali com os pares que escolhe, com o repertório que está posto, e para o adulto é muito difícil, né, até saber que lugar ele ocupa, né, nessa ação da criança. Então, nós temos que ir fazendo esse exercício, né? Por isso que essa observação, essa escuta, que não pode ficar só no mero momento da observação. O adulto depois tem que se apropriar disso para pensar sobre, discutir com os pares, né? Pensar sobre quem é essa criança, os percursos individuais no coletivo, né? O que é singular? O que a gente pode... Porque as instituições de educação infantil têm sido espaços de vida das crianças, né? Ali é que ela encontra os outros pares, é ali que ela tem oportunidade de estar com as outras crianças. Mas, por vezes, essa criança também quer um espaço de privacidade. Ela também quer um espaço em que ela possa ficar sossegada, tranquila, né? Porque esse é um espaço que tudo é de todos, né? E, por vezes, ela quer algo só seu, né? Ela precisa dessa marca de pertencimento. Então, esse exercício para o adulto ele é muito complexo, né? Por isso que a gente tem dito que a educação infantil talvez seja uma das etapas mais complexas da educação como um todo, né? Porque pensar todas essas relações, pensar de modo intencional, mas ao mesmo tempo dar espaço, né? Para aquilo que é novo, para aquilo que é próprio surja. Né? Então, é um adulto, aí, um profissional de uma outra ordem. Né, que a gente está aprendendo ainda a constituir, que a gente está no caminho. É o percurso. Né? É o percurso, né? Então, cada momento histórico tem essa marca. E é importante nós estarmos aqui hoje fazendo esse debate no sentido de também ir percebendo que a gente já construiu um percurso bastante interessante, mas cheio de desafios ainda, né? Como que o percurso do Tintim faz a gente refletir, né? Como que mexe com a nossa prática, né? E na perspectiva de se constituir um outro educador, né? E com um modelo novo, mesmo a partir de concepções que a gente está discutindo. E a importância de estudar, de discutir, de registrar, de debater. Esse processo de formação continuada dentro do espaço, né, de educação infantil é fundamental, porque a gente precisa descobrir as crianças como elas são, não como a gente sempre achou que elas fossem. Nós temos a vantagem de que as crianças na educação infantil, eles não cansam nunca. Eles estão sempre dispostos. Às vezes, no final do dia, você já está exausto e ele fala, tia, qual é a brincadeira? O que a gente vai fazer agora? Tá ótimo. Então, elas interrogam, né? O que vai ter elas agora? colocam esse adulto para pensar sobre as questões. Mesmo que você não queira, né? Elas estão o tempo inteiro instigando. Quando você fala que a gente tem que trazer, a gente escuta muito isso, né? A gente tem que trazer a vida para dentro da creche, para dentro da escola. A gente não tem que trazer a vida para dentro da escola. A vida está acontecendo ali, naquele momento. Bakhtin fala isso, né? Que é nas interações, né,
que o sujeito se constrói. E a gente já tem esse material rico dentro de sala. da Você sala se de aula. surpreende a cada momento. A cada atividade que você proporciona, eles vêm com uma coisa completamente diferente. Outro dia eu estava perguntando aos meus alunos, você sabe qual é o seu nome? Aí eu perguntei para uma menininha que se chamava Alice, você sabe qual é o seu nome? Você sabe o seu nome todo? Aí eu falei o meu nome para ela, ela virou para mim e falou assim, meu nome é Alice do País das Maravilhas. Aí eu fiquei toda encantada, eu falei, esse é seu nome, esse é seu nome. Professora, eu tenho assim, um questionamento pra gente. Quando eu vi o filme do Tintim, vendo todo aquele percurso, vendo as paradas que ele fazia, vendo as horas que ele já sabia que ele tinha que esperar a mãe para atravessar a rua, era uma coisa que já tinha sido combinada, né? Ele já tinha entendido. Eu fico pensando em trazer para os nossos espaços assim, conforme Galeano diz, me me ensina a olhar, a ver. Tem isso do adulto, de fazer essa mediação, me ensina a ver, me ensina a enxergar. O que eu devo olhar, por onde eu devo olhar, porque tem essa coisa toda livre. Mas nós também somos mediadores, né? Sem dúvida. Então, assim, se a senhora puder falar um pouco. Não, acho que tem um aspecto aqui que é bem importante, porque quando a gente fala que a criança vai se constituindo humana nessa relação, para um bebê, por exemplo, a presença do adulto é fundamental, né? Porque o adulto ajuda esse bebê a significar o mundo. Isso. Né? Então, quando a gente pega um bebê, leva para troca, por exemplo, né? E a gente anuncia, olha, vou te tirar dessa brincadeira por 1 minuto porque eu preciso trocar sua fralda. Né? Você já vai ajudando a criança a se situar espacialmente, temporalmente, você vai antecipando uma ação que vai acontecer e também ajuda ela a significar esse momento. Né? E além do que, esse adulto que se põe nessa relação, eu acho que muito nessa perspectiva a gente tem usado muito o termo mediação, né? Para definir, mas também compreendendo que a mediação passa por esse lugar do adulto que por vezes é quem observa, por vezes é quem oferece, por vezes é o parceiro, né? E por vezes é o responsável pelo que está acontecendo, né? Eu acho que o nosso grande problema é que o modelo que ainda nos orienta é o modelo daquele profissional que é o centro do processo, né? E ao ser o centro do processo, muitas vezes, quando ele está no lugar de observador ou quando ele está no lugar de um parceiro de brincadeira, ele se vê destituído dessa profissionalidade. Né? Parece que ele não é mais profissional. O que vão pensar de mim se me verem, né, brincando com as crianças sentado na areia? O que vão pensar de mim se me verem observando as crianças brincando? Né? A gente se questiona, não é? Trabalha. Não faz nada. Muitas pessoas têm essa ideia, não é? O que você fez hoje? Você brincou? Tem uma importância, assim, o profissional, tanto no berçário, quanto na escola, quanto nos espaços, de fazer essa coisa também, de ajudar a criança, de dar significado, né? E essa ideia da liberdade, ela não pode levar também para uma perspectiva, não é? De um laissez-faire, ou até mesmo de que isso é natural, de que vai acontecer. As crianças, por si próprias, elas vão conseguir, vão dar conta disso sozinhas, né? A própria concepção da criança enquanto ator social, né, que é muito forte hoje nos discursos, ela só se efetiva se tem um adulto ali que dá a condição para que isso ocorra. Não adianta eu ter uma concepção da criança como ator social e manter os bebês o dia inteiro dentro de berços ou amarradinhos em bebê conforto, que eles não vão conseguir se movimentar, interagir, né? Ou eu achar que sou eu que tenho que fazer tudo por ele, oferecer tudo para o bebê. Não, eu tenho que dar a condição e estar atenta ao modo como essa criança vai se envolvendo naquilo que é proposto. Né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa dubiedade desse discurso, né? Porque senão a gente também destitui o papel desse profissional. O equilíbrio é fundamental, né? Como a senhora disse, não polarizar em nenhuma das situações. Exatamente. Meio equilíbrio, isso. Mas eu acho que fica bem claro para a gente que essa liberdade que precisa existir, né, no espaço e nas relações, não exime o professor de ser o adulto nessa relação. Muitas vezes tem o papel de adulto. E a gente, como adulto, também brinca. Né? Porque eu não viro criancinha para brincar com as crianças. Né? Eu brinco como adulto. Né? E muitas vezes as crianças, quando ficam maiores, né, elas dizem assim, não, essa brincadeira você não pode fazer, essa é para criança. Né? Ele sabe bem qual é o seu papel. Gente, e ele espera esse. Falamos tanto do trajeto, mas infelizmente chegamos ao fim. Então, eu vou ficar aqui do ladinho
dessas professoras para encerrar o programa. Obrigado, professora Ângela Scalabrin, professora Aristeu Leite e todas as professoras que aqui vieram. Obrigado também pela contribuição e troca de vivências. Esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa. Ter a sensibilidade de olhar o mundo com os olhos de criança é um grande aprendizado. Até o próximo encontro e tchau.